Você já se perguntou por que o conflito entre Israel e os povos árabes parece nunca ter fim? Qual é a raiz dessa disputa que atravessa séculos? E mais importante, qual o papel desse cenário no plano de Deus para a humanidade e na volta de Jesus? Hoje vamos começar nossa jornada explorando o início de tudo. A promessa de Deus a Abraão, um marco que define a história e o futuro da humanidade. Então, se você busca entender mais sobre as profecias bíblicas e os eventos que moldam os últimos tempos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade. A história começa há milhares de anos, quando Deus escolheu um homem simples chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra distante da promessa que Deus tinha para ele. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus faz uma declaração que mudaria para sempre o curso da história. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Com essas palavras, Deus estabeleceu um pacto com Abraão. Ele prometeu 3 coisas fundamentais. 1. Uma terra. A terra de Canaã, que se tornaria o centro da identidade do povo de Deus. 2. Descendência. Abraão seria pai de uma grande nação, mesmo sendo avançado em idade e sem filhos até aquele momento. 3. Uma bênção para todas as nações. Através da linhagem de Abraão, o Salvador, Jesus Cristo, traria redenção ao mundo. Mas por que essa promessa é tão importante para entender os conflitos atuais? É aqui que a história começa a se entrelaçar com as tensões que vemos até hoje. Deus escolheu a descendência de Abraão para ser o seu povo escolhido, não por mérito, mas por sua graça e plano eterno. Essa promessa não apenas colocou Abraão no centro do plano redentor de Deus, mas também o transformou no patriarca de 2 grandes linhagens. A linhagem de Isaque, que daria origem ao povo de Israel. A linhagem de Ismael, que daria origem aos povos árabes. Desde o início, a promessa de Deus criou uma distinção entre esses 2 povos, que disputam até hoje a herança física e espiritual dessa terra. Por que isso importa para nós hoje? Entender a promessa de Deus a Abraão não é apenas olhar para o passado. Essa promessa é a base de muitos eventos bíblicos que se conectam diretamente aos dias de hoje e à volta de Jesus. O território de Canaã, prometido a Abraão, é o mesmo que vemos em disputas intensas entre israelenses e árabes. Isso significa que o que começou há milhares de anos ainda faz parte do plano de Deus para a humanidade. E você? Já tinha parado para pensar como os planos de Deus para Abraão se refletem no mundo em que vivemos? Fique comigo, porque nos próximos tópicos vamos desvendar o que a Bíblia revela sobre o futuro de Israel, o conflito no Oriente Médio e o papel de tudo isso na escatologia cristã. Após Deus prometer a Abraão uma descendência numerosa, uma reviravolta aconteceu. Sara, sua esposa, por não conseguir ter filhos, sugeriu que Abraão gerasse um herdeiro com sua serva Agar. Foi assim que Ismael nasceu. Mas o nascimento desse primeiro filho trouxe tensões que ecoam até os dias de hoje. Agar, grávida de Ismael, fugiu para o deserto devido aos maus tratos de Sara. No deserto, um anjo do Senhor apareceu e fez uma profecia sobre Ismael, afirmando que ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis 16, 10, 12, o anjo diz: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, tão numerosa será. Ele será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Embora Ismael fosse abençoado com prosperidade e uma descendência numerosa, a profecia também indicava uma vida marcada por conflitos e divisões. Sua linhagem é tradicionalmente identificada como a origem dos povos árabes. O nascimento de Isaque, o filho da promessa. 10 anos após o nascimento de Ismael, Deus reafirmou a promessa a Abraão e Sara, garantindo que eles teriam um filho. Isaque nasceu sob a promessa divina, sendo escolhido como o herdeiro do pacto de Deus com Abraão. Esse pacto incluía a terra de Canaã e a bênção espiritual que se estenderia a todas as nações. Em Gênesis 21, 9 a 12, lemos sobre um evento que alimentou a rivalidade entre Ismael e Isaque. Durante uma celebração, Sara viu Ismael zombando de Isaque. Sentindo que isso colocava em risco o futuro de seu filho, Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Relutante, Abraão seguiu a instrução de Deus, que confirmou que a aliança seria estabelecida com Isaque. O início de uma rivalidade histórica. Essa separação marcou o início de um conflito que se perpetuaria pelas gerações seguintes. Enquanto Isaque herdou a promessa de Deus, Ismael foi enviado ao deserto com sua mãe,
onde Deus continuou a cuidar deles e cumpriu a profecia de que ele seria o pai de uma grande nação. Essa divisão entre os dois filhos de Abraão representa, de forma simbólica e literal, a origem da tensão entre os descendentes de Isaque, os israelitas, e os descendentes de Ismael, os povos árabes. A relevância para os dias de hoje. A rivalidade entre Isaque e Ismael não foi apenas uma questão familiar, mas tornou-se uma questão de identidade nacional e espiritual. Ambos os povos reivindicam Abraão como pai, mas seguem caminhos diferentes em suas crenças e territórios. Essa disputa, que começou na casa de Abraão, reflete-se nas tensões geopolíticas do Oriente Médio, onde a disputa pela Terra Prometida continua sendo um dos maiores desafios para a paz mundial. O conflito entre Ismael e Isaque nos ensina que decisões humanas fora do plano de Deus podem gerar consequências duradouras. No entanto, mesmo no meio da divisão, a graça de Deus se manifestou ao cuidar de Ismael e reafirmar sua promessa para Isaque. Isso nos lembra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que, apesar dos conflitos, seu plano de redenção avança para cumprir seu propósito eterno. No próximo tópico, veremos como a terra prometida a Abraão se tornou um dos pontos centrais da história de Israel e do conflito no Oriente Médio. Você já refletiu sobre como essa promessa impacta o mundo atual? Fique até o final deste vídeo para descobrir. A terra de Canaã, prometida por Deus a Abraão, é muito mais do que um pedaço de território. Ela representa o cumprimento de um pacto divino e a realização de um propósito eterno. Porém, essa promessa também se tornou o centro de uma das maiores disputas geopolíticas e religiosas da história. Qual é o significado dessa promessa? E por que ela ainda causa tanto impacto no mundo atual? Vamos explorar isso agora. A promessa divina da terra. Em Gênesis 15, 18 e 21, Deus fez um pacto com Abraão, afirmando: "A tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates." Deus não apenas prometeu Canaã, mas também especificou os limites territoriais que abrangeriam regiões amplas e estratégicas. Ele nomeou os povos que habitavam aquelas terras: os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Essa promessa é central para o povo de Israel, pois estabelece sua identidade como nação escolhida para habitar uma terra que Deus separou especificamente para eles. A terra de Canaã era mais do que uma posse material. Ela simbolizava a fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas. A separação de Israel como nação santa, escolhida para manifestar o nome de Deus entre as nações. Um lugar de provisão e proteção, onde Deus estabeleceria sua presença. Entretanto, com o nascimento de Ismael e a divisão entre as linhagens, a disputa pelo direito dessa terra se tornou uma questão fundamental, tanto para os israelenses quanto para os árabes. Disputa territorial e geopolítica atual. A promessa da terra de Canaã não é apenas uma questão espiritual. Ela tem implicações geopolíticas profundas. Tanto Israel quanto os povos árabes reivindicam a terra como sua herança legítima. Essa disputa territorial está no coração de conflitos históricos e modernos, incluindo guerras, deslocamentos populacionais e negociações internacionais. Para Israel, a Terra Prometida é uma parte inseparável de sua identidade nacional e espiritual. Para os povos árabes, muitos dos quais se identificam como descendentes de Ismael, a terra também é vista como um direito histórico. Essa disputa reflete-se em tensões políticas, com Jerusalém sendo um dos pontos mais sensíveis. A disputa pela Terra Prometida também é vista por muitos estudiosos da Bíblia como um sinal da proximidade da volta de Jesus. Em várias passagens proféticas, a restauração de Israel à sua terra e as tensões em torno desse território são descritas como parte do cenário dos últimos tempos. A terra de Canaã é muito mais do que um território disputado. Ela é um símbolo das promessas de Deus e de seu plano para a humanidade. Apesar das tensões e conflitos, as Escrituras nos garantem que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Nos próximos tópicos, veremos como essa promessa de terra se conecta aos eventos proféticos e ao papel de Israel na volta de Jesus. Mas antes, você já parou para pensar que o mesmo Deus que prometeu Canaã a Abraão é o Deus que faz promessas a você? Fique comigo para descobrir como tudo isso se encaixa no plano divino. A fundação de Israel como nação escolhida por Deus é um dos eventos mais significativos da história bíblica. Desde o momento em que o povo de Israel foi libertado do Egito e recebeu a lei no Monte Sinai, Deus os separou para serem um reino de sacerdotes e uma nação santa. No entanto,
A ocupação da terra prometida trouxe oposição de povos vizinhos, uma rivalidade que ecoa até os dias de hoje. Vamos explorar como isso começou e o que significa. A escolha divina de Israel. Em Êxodo 5:6, Deus declara: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Essa declaração foi feita logo após o Êxodo, quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto rumo à terra de Canaã. Em Deuteronômio 7:6, essa ideia é reafirmada. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus estabeleceu Israel como um povo separado, não apenas para habitar Canaã, mas para ser um testemunho de sua glória entre todas as nações. A conquista de Canaã e a oposição dos povos vizinhos. A entrada dos israelitas em Canaã, sob a liderança de Josué, marcou o início de uma série de confrontos. Os povos que habitavam a terra, como os amorreus, heteus e jebuseus, resistiram à ocupação israelita. A oposição era motivada não apenas por disputas territoriais, mas também por diferenças culturais e espirituais, já que os israelitas adoravam o Deus único, enquanto os povos locais seguiam práticas pagãs. Entre esses povos, os descendentes de Ismael e outros grupos semitas que habitavam regiões próximas a Canaã começaram a expressar hostilidade, alimentando rivalidades que persistiram ao longo dos séculos. Essa oposição não era apenas militar, mas também espiritual, refletindo a batalha entre os planos de Deus e as forças contrárias. Historicamente, a resistência à ocupação israelita continuou mesmo após a fundação do Reino de Israel. Povos como os filisteus, edomitas e amonitas constantemente entraram em guerra com Israel. No período moderno, essa oposição encontrou eco na criação do Estado de Israel em 1948, quando os países árabes ao redor rejeitaram a legitimidade de Israel como nação e entraram em conflito direto. Essa hostilidade é, muitas vezes, associada à antiga rivalidade entre os descendentes de Isaac, os israelitas, e os descendentes de Ismael, os povos árabes. A fundação de Israel como um Estado moderno reacendeu disputas territoriais que remontam à promessa feita por Deus a Abraão. Embora os conflitos entre israelitas e seus vizinhos tenham uma dimensão histórica e geopolítica, as Escrituras apontam para um significado espiritual mais profundo. Israel foi escolhido para ser um canal das bênçãos de Deus ao mundo, e essa oposição reflete a tentativa de interromper os planos divinos. A fundação de Israel como nação escolhida é um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. No entanto, também nos lembra que a caminhada com Deus muitas vezes atrai oposição. Assim como Israel enfrentou desafios, nós também enfrentamos lutas quando decidimos viver para o propósito divino. Nos próximos tópicos, exploraremos como esses conflitos históricos se conectam à volta de Jesus e ao papel central de Israel nos eventos finais. Você já se perguntou por que Israel é tão importante na história da redenção? Continue conosco para entender essa conexão surpreendente. A profecia sobre Ismael, conflito e propósito. Em Gênesis 16:12, Deus revelou a Agar uma profecia poderosa sobre seu filho Ismael. Ele será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Essa profecia não apenas descreveu o caráter de Ismael, mas também apontou para as gerações que viriam a partir dele. Sua vida seria marcada por uma independência feroz, um espírito resiliente e conflitos constantes, especialmente com seus irmãos. Vamos analisar como isso moldou a história e o propósito divino por trás desse cenário. O conflito na história de Ismael. Ismael não era o filho da promessa, mas Deus não o rejeitou. Ele prometeu fazer dele uma grande nação. Gênesis 17:20. No entanto, a bênção maior foi reservada para Isaac. Isso criou desde o princípio uma tensão que transcendeu gerações, manifestando-se na oposição entre os descendentes de Ismael, povos árabes, e de Isaac, os israelitas. Historicamente, os povos descendentes de Ismael habitaram regiões próximas a Israel, e a proximidade frequentemente resultou em disputas territoriais e culturais. Essa tensão se tornou central nas relações entre árabes e israelenses, destacando como a profecia sobre Ismael se desenrola ao longo dos séculos. O propósito espiritual e o plano de Deus. Apesar do conflito, Deus não age sem propósito. A história de Ismael e seus descendentes faz parte do plano divino maior. Ismael não foi esquecido por Deus.
Ele foi abençoado para formar nações fortes, mas sua linhagem não era a portadora do pacto. Essa distinção reflete o padrão bíblico de Deus trabalhar por meio de escolhas específicas para cumprir seu plano de redenção. Como isso se conecta com a volta de Jesus? Embora a profecia sobre Ismael e seus descendentes esteja diretamente relacionada a conflitos históricos, ela também aponta para o tempo do fim. A Bíblia sugere que a rivalidade entre as nações e o papel central de Israel estarão no foco dos eventos que precedem a volta de Cristo. No discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, ele mencionou que haveria guerras e rumores de guerras, Mateus 24:7. E muitos estudiosos conectam isso às tensões que envolvem Israel e seus vizinhos. Ismael e seus descendentes simbolizam um aspecto desse conflito contínuo, que culminará no retorno do Messias para trazer paz e justiça definitiva. A história de Ismael não é apenas um relato antigo. Ela ressoa nos eventos atuais e aponta para o futuro que Deus revelou em suas profecias. À medida que os conflitos no Oriente Médio continuam, somos lembrados de que Deus está no controle e cumprindo o seu plano para a humanidade. Nos próximos tópicos, exploraremos como a promessa feita a Israel e o papel das nações vizinhas se conectam com os eventos finais e o glorioso retorno de Jesus. Você está preparado para ver a história e as profecias bíblicas se desenrolarem diante dos nossos olhos? Fique conosco. Jerusalém, o centro das profecias bíblicas. Jerusalém não é apenas uma cidade histórica. Ela é o coração espiritual e profético do plano de Deus para a humanidade. Em Zacarias 2:2-3, lemos: Farei de Jerusalém um cálice que embriaga todos os povos ao seu redor. Quando Jerusalém estiver sitiada, também o estarão Judá e Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Essa passagem revela o papel único de Jerusalém como um ponto de convergência para os propósitos de Deus e os conflitos da humanidade. Jerusalém, um cálice de tontura. De acordo com o profeta Zacarias, Jerusalém seria como um cálice de tontura para as nações. Isso simboliza a confusão, divisão e intensas emoções que a cidade desperta no mundo. Seja na diplomacia internacional ou nos conflitos religiosos e políticos, Jerusalém continua a ser um foco de tensão global. Historicamente, a cidade já foi destruída, reconstruída e disputada por inúmeros impérios. No entanto, sua centralidade permanece inabalável, especialmente para os judeus, cristãos e muçulmanos, que a consideram sagrada. Uma pedra pesada para as nações. A profecia também descreve Jerusalém como uma pedra pesada, impossível de ser movida sem causar grande dano. Isso reflete a resistência do povo judeu em relação ao controle sobre sua cidade e a determinação das nações ao redor em disputá-la. Essa luta não é apenas política, mas carrega uma dimensão espiritual que tem suas raízes nas promessas feitas por Deus a Israel. Segundo as profecias bíblicas, Jerusalém desempenhará um papel crucial nos eventos que antecedem a volta de Jesus. A cidade será o epicentro das tensões globais, atraindo a atenção de todas as nações. Isso culminará na grande batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16:16, quando os exércitos do mundo se reunirão contra Israel. Porém, essa batalha não terminará com a destruição de Jerusalém. Em Zacarias 14:3-4, Deus promete intervir pessoalmente, defendendo seu povo e estabelecendo seu reino eterno. Será na mesma Jerusalém que Jesus retornará, conforme profetizado, para reinar como o verdadeiro rei. O significado para hoje. A luta por Jerusalém que vemos nos noticiários é mais do que uma questão territorial. Ela faz parte do cumprimento das profecias bíblicas. Cada conflito, cada negociação de paz fracassada e cada tentativa de dividir a cidade aponta para a veracidade da palavra de Deus. Jerusalém não é apenas uma cidade no mapa. Ela é um símbolo do plano redentor de Deus para o mundo. Você consegue perceber como os acontecimentos atuais conectam-se diretamente às profecias milenares? Nos próximos tópicos, exploraremos como esses eventos culminarão no retorno de Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. Continue acompanhando e descubra como tudo isso se encaixa no plano perfeito de Deus para a humanidade. A restauração de Israel, um sinal profético dos últimos dias. A restauração do povo judeu à sua terra ancestral, culminando na fundação do moderno Estado de Israel em 1948, é um evento que muitos cristãos veem como um cumprimento direto das profecias bíblicas. Em Ezequiel 37, 21-22, Deus declara:
Eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei de todos os lados e os trarei de volta para sua própria terra. Eu farei deles uma nação, na terra, nos montes de Israel. Um único rei reinará sobre todos eles. Essa profecia, proferida há milênios, tornou-se realidade quando, após séculos de dispersão, os judeus começaram a retornar à terra prometida. O renascimento de uma nação. Durante quase 2000 anos, o povo judeu esteve disperso, vivendo em diferentes partes do mundo, sem um território que pudesse chamar de seu. No entanto, a Segunda Guerra Mundial, com todas as tragédias que trouxe, despertou a necessidade de um lar nacional para os judeus. Em 1948, o Estado de Israel foi oficialmente estabelecido, em cumprimento ao que muitos acreditam ser uma profecia divina. Esse evento é um marco significativo na história mundial e na cronologia profética. Ele marcou o início de uma nova era, onde Israel novamente se tornou uma nação entre as nações, cumprindo o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. A parábola da figueira, o relógio profético. Em Mateus 24, 32, 34, Jesus conta a parábola da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. A figueira, frequentemente usada como símbolo de Israel, representa o renascimento da nação. Jesus ensina que o retorno de Israel à sua terra seria um dos sinais de que sua volta está próxima. Israel, um ponto central nos últimos dias. O ressurgimento de Israel trouxe consigo tensões e conflitos, com um papel central no cenário global. A Bíblia menciona que Israel será cercado por inimigos nos últimos dias, mas Deus não permitirá sua destruição. Ele usará esses eventos para revelar sua glória e cumprir seu plano final para a humanidade. A restauração de Israel é um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Mais do que um evento político ou histórico, é um sinal espiritual que aponta para o retorno iminente de Cristo. Os cristãos são chamados a reconhecer esses sinais e a se preparar, pois a volta de Jesus não é uma possibilidade distante, mas uma certeza que se aproxima. O que o renascimento de Israel significa para você? Você percebe os sinais ao seu redor que indicam que as profecias estão se cumprindo? Nos próximos tópicos, exploraremos como os conflitos em Israel e no Oriente Médio fazem parte desse plano profético e como tudo isso culminará no triunfo de Jesus e no estabelecimento de seu reino eterno. Esteja atento. O papel do anticristo e o conflito final. A profecia bíblica aponta para a ascensão de uma figura central nos últimos dias, o anticristo. Ele será um líder mundial que engana as nações, prometendo paz e segurança, mas conduzindo o mundo a uma grande tribulação. Em Daniel 9:27 está escrito: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Esse pacto, que provavelmente incluirá Israel e seus vizinhos, será um marco no cumprimento das profecias, mas não trará paz duradoura. O anticristo, o grande enganador. Em Apocalipse 3:1-8, o anticristo é descrito como uma besta que recebe poder e autoridade para governar o mundo. Ele será adorado por muitos e terá um domínio aparentemente inquebrável. A promessa de paz será uma estratégia para enganar as nações, especialmente Israel, que aceitará esse acordo na esperança de segurança. No entanto, na metade desse período, o anticristo quebrará o pacto e se voltará contra Israel, profanando o templo e declarando-se como Deus. Essa abominação será o início de um período de tribulação como nunca antes visto na história da humanidade. O Oriente Médio, palco do conflito final. O Oriente Médio, com sua história de tensões e guerras, será o foco dos eventos que conduzirão ao Armagedon. A Bíblia indica que as nações se voltarão contra Israel, reunindo exércitos para uma batalha final. Esse cenário está descrito em Apocalipse 16:16, e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa batalha, embora aterrorizante, é parte do plano de Deus para revelar sua glória e justiça. A conexão com a volta de Jesus. No auge do caos, quando tudo parecer perdido, Jesus voltará em glória para derrotar o anticristo e seus exércitos. Apocalipse 19:11-16 descreve o retorno triunfante de Cristo, que virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estabelecendo seu reino eterno. Os eventos descritos nas profecias são intensos e cheios de significado. Mas o que eles significam para você? Você está atento aos sinais ao seu redor?
Nos próximos tópicos, veremos como Deus usará esses eventos para cumprir seu plano redentor e como você pode se preparar para a volta de Jesus, permanecendo firme na fé. Não perca. A segunda vinda de Jesus e a vitória sobre os inimigos de Israel. A Bíblia nos garante que a segunda vinda de Jesus será um evento grandioso e transformador. Será o clímax de toda a história humana, quando Jesus retornará em glória para derrotar os inimigos de Israel e estabelecer seu reino eterno. Esse momento será o cumprimento das promessas que Deus fez à nação de Israel e também será um sinal de esperança e justiça para todo o mundo. A profecia de Zacarias, a batalha final e a presença de Deus. Em Zacarias 14, 2 e 4, a palavra de Deus é clara sobre o papel central de Jerusalém no retorno de Jesus. Pois eu congregarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão violadas. E meio da cidade sairá cativa, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, como quando pelejou no dia da batalha. E naquele dia estará aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém, ao oriente. Esta passagem descreve um momento de grande tribulação para Israel, quando as nações do mundo se unirão contra ela. No entanto, a vitória final será de Deus, e ele intervirá diretamente, estando presente fisicamente para libertar seu povo e estabelecer o seu governo. Quando Jesus voltar, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, marcando o início de um novo tempo, onde ele será o Rei Eterno. A vitória de Jesus sobre o Anticristo e seus seguidores. Em Apocalipse 19, 11, 16, temos uma descrição vívida da segunda vinda de Jesus. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. Aqui vemos a imagem de Jesus como o juiz justo e o guerreiro divino, que vem para derrotar os exércitos do Anticristo e estabelecer a justiça de Deus na terra. Sua vitória será decisiva e definitiva, trazendo a destruição do mal e a restauração da ordem divina. O cumprimento das promessas de Deus para Israel. A vitória de Jesus sobre os inimigos de Israel e a sua vinda para estabelecer seu reino são o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e todo o povo de Israel. Desde a antiguidade, Deus prometeu que sua presença habitaria em Jerusalém e que no fim dos tempos, ele restauraria seu povo à plenitude de sua bênção. Jesus, como o Messias prometido, cumprirá essa promessa de forma perfeita. A conquista e o reino eterno. A vitória de Jesus não será apenas sobre os inimigos de Israel, mas também sobre o pecado, a morte e Satanás. Com sua volta, ele trará o reino de Deus à terra, onde seu governo será justo, perfeito e eterno. Não haverá mais dor, sofrimento ou pecado, e todas as nações serão sujeitas a seu domínio. Apocalipse 11:15 nos revela: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A volta de Jesus é uma certeza para aqueles que creem. Esse evento será um triunfo de justiça, de paz e de vitória sobre o mal. Como você se prepara para esse grande dia? Está pronto para ver o cumprimento das promessas de Deus e a gloriosa manifestação de seu reino? Nos próximos tópicos, veremos mais sobre os eventos que acontecerão após a segunda vinda de Jesus e como viver em expectativa e fé enquanto aguardamos esse momento transformador. Fique conosco. A união dos povos no reino de Cristo. Quando Jesus retornar, ele não só trará a vitória definitiva sobre o mal e os inimigos de Israel, mas também será o autor da reconciliação entre todos os povos. As divisões, disputas e rivalidades que marcaram a história da humanidade, especialmente entre judeus e árabes, serão superadas pelo governo perfeito de Cristo. O reino de Deus será um lugar de paz duradoura, onde todas as nações se unirão sob a liderança de Cristo, experimentando a verdadeira justiça e harmonia. A profecia de Isaías, a paz eterna e a reconciliação. Isaías 2:4 descreve a visão de um futuro em que as nações viverão em paz, sem mais guerra ou violência. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estas converterão suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Essa profecia aponta para um tempo de restauração completa,
onde a guerra será erradicada e as armas serão transformadas em instrumentos de trabalho, simbolizando a paz verdadeira que Cristo trará. A divisão e os conflitos, que muitas vezes têm raízes profundas e complexas, serão completamente resolvidos sob o governo do Rei dos Reis. Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Em Apocalipse 21, 1-4, vemos uma visão do que acontecerá após a segunda vinda de Jesus, quando ele estabelecerá o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, ataviada como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este versículo descreve a promessa de uma nova realidade, onde a presença de Deus será completamente restaurada entre os seres humanos. As barreiras entre povos, raças e nações serão desfeitas, e todos viverão sob a paz e a glória do Senhor. Não haverá mais divisão ou conflito, porque Cristo será o governante de todos, e sua justiça reinará eternamente. A união dos judeus, árabes e todas as nações. No reino de Cristo, as divisões que marcaram a história entre judeus e árabes serão superadas. Embora essa reconciliação seja algo profundamente espiritual e profético, ela também tem implicações para as relações entre os povos na Terra. Em Cristo, não haverá mais espaço para o ódio, preconceito ou animosidade. Todos serão unidos sob sua liderança, adorando a Deus e vivendo em harmonia. O reino de justiça e paz. O governo de Cristo trará uma justiça perfeita. Não haverá mais injustiças, nem opressão, porque ele governará com sabedoria divina. Isaías 9:7 profetiza sobre o governo de Cristo. Do aumento do seu império e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. A promessa da união de todos os povos no reino de Cristo é uma mensagem de esperança. Em meio a tantas divisões e conflitos no mundo, podemos ter a certeza de que, quando Cristo voltar, ele trará a verdadeira paz. A pergunta é: você está pronto para fazer parte desse reino eterno de justiça e harmonia? Como está se preparando para viver sob o governo de Cristo, onde não haverá mais dor, tristeza ou separação? Nos próximos vídeos, continuaremos explorando as maravilhosas promessas de Deus para o futuro e como elas podem transformar a nossa vida hoje. Não deixe de acompanhar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa. Que o amor de Cristo preencha seu coração, trazendo esperança e força para enfrentar os desafios do presente, enquanto aguardamos com alegria a promessa do seu reino eterno. Deus abençoe você abundantemente, hoje e sempre. Amém.